Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro. Presente. Doutor Ido. Presente. Bira do Banco. Presente. Lúcia Estocco. Tadeu Camargo. Professor Abelino. Gastão Vosgueral. Fenemê. Alberto Setenarski. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Selle. José Vieira. Luiz Monteiro. Presente. Luiz Paulo. Professor Marcelo. Nina Singer. Mari Temperaço. Leandro Danifer. Presente. Onildo. Presente. E Wilson Cabelo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2015. Aos 28 dias do mês de abril de 2015, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presença. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofícios do Poder Executivo, número 175 e 185, do Gabinete, diversos e desse legislativo. Foram apresentados os projetos de lei número 525 e 526, de autoria dos vereadores Tadeu Camargo e Alberto Setenarski, respectivamente, aprovados os requerimentos número 15, do vereador professor Abelino, e número 16 e 17, da vereadora Mari Temperaço, e lidas as indicações como segue: número 7169 a 7173 e 7196 a 7200, do vereador Luiz Paulo, 7174, 7175 e 7201 a 7203, do vereador Wilson Cabelo, 7176 a 7180, do vereador Alberto Setenarski, 7181 a 7185, do vereador Luiz Monteiro, 7186 a 7190, do vereador Leandro Danifer, 7191 e 7206, do vereador Onildo, 7192, dos vereadores Onildo e professor Abelino, 7193 a 7195, do vereador do Torido, 7204 e 7205, da vereadora Mari Temperaço, 7207, 7210 e 7214, do vereador Gilberto Melo, 7211, do vereador Edson Selle, 7212 e 7213, da vereadora Lúcia Estocco. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões: Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 521, parecer submeter na apreciação do plenário dos projetos de decreto legislativo número 1332, 1336, 1337 e 1338. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador professor Abelino fez uso da palavra em tribuna. E a seguir passou-se a ordem do dia, ocasião em que foi aprovado o projeto de resolução número 91. Encerradas as votações, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e em seguida concedeu a palavra aos vereadores professor Marcelo, José Vieira e Carlos Machado, para uso e explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada a outra para o dia 30 de abril de 2015, no horário regimental. Para constar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Diversos. Protocolado número 15063, em 28 de 4 de 2015, da senhora Cleonice Luterana Monteiro da Luz, encaminhando sugestão de projeto de lei. Do Poder Legislativo, memorando número 38, do Departamento Financeiro e Contábil, encaminhando o balancete financeiro dos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Indicação número 7215, do vereador professor Marcelo, ao Executivo, tendo em vista a devolução de recursos financeiros efetivado por esse legislativo aos cofres públicos municipais, em acréscimo à indicação número 7127 de 2015, que seja destinado mais R$25 mil para a pintura de troca do piso do posto de saúde de Veneza. Indicação número 7216. Indicação número 7219, do vereador Alberto Setenarski, ao Executivo, que realize serviço de patrulhamento e roçado em toda a extensão da estrada Rodolfo Felipac, na colônia Marcelino. Indicação número 7220, do vereador Alberto Setenarski, ao Executivo, reiterando a indicação número 7139,
de 2015, que realize concurso público na área de comunicação social, mais especificamente para jornalismo, fotografia e relações públicas. Indicação número 7221, do mesmo vereador executivo, que seja realizado serviço de roçada em toda a extensão da estrada Romano Ivanquio, na colônia Marcelino. Indicação número 7222, do vereador Luiz Monteiro, ao executivo, que viabiliza a implantação de uma academia ao ar livre nas proximidades da construção do novo CRAS, no bairro Jardim Fabiola. Indicação número 7223, do mesmo vereador, ao executivo, que viabilize a colocação de haste para a iluminação pública na rua João Batista Potier, nas proximidades do número 1006, bairro São Marcos. Indicação número 7224, do mesmo vereador, ao executivo, que viabilize a recolocação do ponto de ônibus na marginal da BR-376, em frente ao Chaveiro São Marcos e Agropecuária Rodeio, bairro São Marcos. Indicação número 7225, do mesmo vereador executivo, que viabiliza a implantação de redutor de velocidade na rua Luiz Américo Tete, próximo ao número 716, bairro Jardim Carmen. Indicação número 7226, da vereadora Nina Singer. Indicação número 7230, vereador Onildo e professora Abelina, ao executivo, que determine o serviço de recuperação de pavimentação e todas as benfeitorias necessárias nas ruas Fernando Della Justina e Doutor Hernande Bem, ambas no bairro Guatupé. Indicação número 7231, do vereador Onildo, ao executivo, que determine a limpeza e recolhimento dos entulhos das respectivas vias, Rua Benjamin Possebon, em frente ao número 340, e Rua Alifrance Celestino da Silva, em frente ao número 375, no bairro Quisizana. Indicação número 7232, do vereador Onildo e professora Belina, ao executivo, que determina a retirada de galhos nas respectivas vias, Rua Lindolfo Daman, em frente ao número 301, e Rua Belmiro Marques, em frente ao número 120, bairro Guatupé. Indicação número 7233, do vereador Wilson Cabelo, ao executivo, que realize recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Eugênio Moro, no bairro Jardim del Rei. Indicação número 7234, do mesmo vereador executivo, que realize a operação tapa-buraco na rua Nauer Bortolotti, no Jardim Primavera, bairro Afonso Pena. Indicação número 7235, do mesmo vereador executivo, que realize a operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro São Francisco. Indicação número 7236, do vereador Wilson Cabelo, ao executivo, que realize a operação tapa-buraco na rua Lúcio Sossec, bairro Riacho Doce. Indicação número 7237, do mesmo vereador executivo, que realiza a implantação de antipó no final das ruas Mário Wilson Soares e Ernesto Montanarim, ambas no Jardim Suíça. Indicação número 7238, do vereador Leandro Danifer e Lúcia Estocco, ao executivo, reiterando a indicação número 4599/2014 de ambos os vereadores e as indicações número 6350/2004 e 265/2005 e 4808/2010, da vereadora Lúcia Estocco, que realiza estudo para a construção de uma creche Jardim Santana. Indicação número 7239, do vereador Leandro Danifer, ao executivo, que determina o recolhimento de entulhos e lixos em geral em toda a extensão da rua 3 Reis Magos, bairro Afonso Pena. Indicação número 7240, do mesmo vereador executivo, que viabilize a colocação de lâmpada da rodovia BR-376, quilômetro 14, em frente à Faculdade Pontifícia Universidade Católica, PUC Paraná, bairro Costeira. Indicação número 7241, do mesmo vereador executivo, que determine a pintura de sinalizações horizontais e lombadas em toda a extensão da rua Joinville, bairro Pedro Moro. Indicação número 7242, do mesmo vereador executivo, que determine recolhimento de sobras de construção deixadas na calçada da rua Luziano Cordeiro, Travessa Peroba, ao lado número 165, bairro Afonso Pena. Indicação número 7243, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabilize a troca do alambrado da cancha de areia na rua Pedro Lino Ferreira da Cruz, bairro Portal do Sol. Indicação número 7244, do mesmo vereador executivo, que viabilize o complemento da implantação da galeria pluvial na rua Curitiba, trecho compreendido entre a Alameda Arpo e a rua Albino Moreschi, bairro Ouro Fino. Indicação número 7245, do mesmo vereador executivo, que viabilize a pintura de faixa na rua Deputado João Leopoldo Jacomel, bairro Pedro Moro. Indicação número 7246, do mesmo vereador executivo, que viabilize recapeamento asfáltico e antipó avançado em toda a extensão da rua Cruzeiro do Sul, bairro Afonso Pena.
Indicação número 7247, do mesmo vereador executivo, que viabilize a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Piraí do Sul, bairro Afonso Pena. Indicação número 7248, do vereador José Vieira, ao executivo, que determina a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Rocha Pombo, esquina com a rua Manuel Nogueira Machado, bairro Águas Belas. Indicação 7249/2015 do vereador Dr. Ido ao Poder Executivo, que determina a recuperação de pavimentação e antipó na extensão da rua Ernesto Juliato, Campina do Taquaral, nesse município. Indicação 7250/2005 do vereador Tadeu Camargo ao Poder Executivo, determina estudos para a criação do projeto Harmonia a ser implantado nas escolas do município de São José dos Pinhais, conforme o projeto de lei em anexo. Indicação 7251/2015 do vereador Tadeu Camargo ao Poder Executivo, que determina estudos para a criação de uma usina de reciclagem de lixo eletrônico em São José dos Pinhais, conforme o projeto em anexo. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável à aprovação do projeto de lixo, número 509/2015 desse legislativo, número 256 do Executivo, que acresce dispositivos da Lei 525, de 25 de março de 2004, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Comissão de Saúde e Assistente Social. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 519/2015 desse legislativo, número 256 do Executivo. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Confirmando as inscrições, estão inscritos o vereador Onildo, o vereador professor Marcelo, vereadora Lúcia Estouco e o último orador, o vereador professor Abelino. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Onildo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que se encontra aqui presente e o público que está nos assistindo através da TV Câmara, nosso meio de comunicação, um dos meios de comunicação mais importantes desta Casa de Lei. Bom dia também para o nosso amigo Tainha, ele que está aqui hoje, talvez para nós relembrar sobre a festa do trabalhador, né? 1º de maio, nesta sexta-feira, um dia muito importante para todos nós. Eu vejo que comemorar o Dia do Trabalhador é muito importante, é muito bom quando se criou esse dia para a nação brasileira e para que não, para o mundo inteiro, né? Eu acho que em outros países também se comemora o Dia do Trabalhador. Eu hoje, diante de tantas coisas que eu tenho para mencionar, para falar aqui nessa tribuna, é uma pena que a nossa voz, principalmente quando se fala de coisas de interesse da população, da sociedade brasileira, ela não vai muito longe. Ela é barrada, ela para, ela não se forma um eco, porque muitas pessoas ouvem aquilo que querem. Muitos falam o que não querem, mas muitos só ouvem aquilo que querem. Eu estou preocupado diante de uma grande situação que o nosso país vem atravessando. E eu aqui quero falar hoje sobre a cidade de São José dos Pinhais e sobre o nosso estado, o estado do Paraná. São várias coisas que nos deixam aflito
que nós deixam bastante angustiado e a gente se sente assim muito impotente, com as mãos amarradas, porque tem coisas que somente o alto escalão da política brasileira consegue fazer. Quero começar aqui com relação ao que fizeram com os professores aqui no nosso Paraná. É muito triste quando se vê, eu não participei, não fui lá, mas quero dizer aos professores que sou uma pessoa que estimo muito a classe dos professores, mas que ontem me deixou muito triste. É claro que diante de tudo aquilo tinha pessoas que estavam no meio, tenho certeza que não eram professores. Gostaria que a imprensa mostrasse se aquelas pessoas que foram presas com frasco, com gasolina, com produtos químicos lá, se eles são professores. Não acredito que o professor ia levar aquilo nas mochilas para atacar os policiais e atacar a Assembleia. Mas eu gostaria que a imprensa mostrasse, já que pegaram as pessoas, prenderam, mostrasse, esse aqui é professor. Eu queria dizer que belíssimo papel que esse professor está fazendo. Mas tenho certeza que não era professor. Era pessoas que gostam da bagunça, que foram se infiltrar entre os professores para denegrir a imagem dos professores. E fico mais triste quando vejo uma ação brutal, quando aconteceu lá na Assembleia ontem. Senhores e senhoras, tirar o direito de um cidadão constituído é complicado. Você luta para conseguir ao longo do tempo e de repente você vê aí o governo Beto Richa tentando arrumar dinheiro a qualquer custo, de qualquer canto, para suprir as necessidades, as coisas que deixaram de ser feitas ao longo do prazo. Deixaram de tomar uma consciência quando se roubavam de vários setores aqui do Paraná e por que não do Brasil. Mas estou falando do Paraná. Quando se trata de Petrobras, quando se trata de outras coisas que a gente tem visto aí, tenho certeza que muitos governadores sabiam, muitos estão juntos, mas não faziam nada. E agora o dinheiro está acabando, ou acabou de alguns setores, e eles querem tirar dinheiro de qualquer canto. Inclusive, eu quero dar os parabéns à classe dos professores, que é a única classe que se manifestou até agora. A única classe que foi reivindicar seus direitos. Eu quero dizer para os senhores que nós estamos passando por um momento, eu diria que pior que a ditadura. Nós estamos sendo assaltados todos os dias e não fizemos nada. Estamos sendo assaltados no Vale Transporte e nada é feito. Estamos sendo assaltados na conta de luz e ninguém faz nada. Na conta da água e ninguém faz nada. Estamos sendo assaltados quando não chega o remédio nos postos de saúde. Alguém faz alguma coisa? Até onde vai esse país? Quando os caminhoneiros começaram uma greve para reivindicar os seus transportes, que não conseguem pagar a prestação do caminhão, ele está sendo assaltado por esse monopólio que faz aí a cotação dos fretes. Ninguém faz nada. Quando você é assaltado no pedágio, que você paga quase R$20, parece não ter ido para Paranaguá, num posto de pedágio, ninguém faz nada. E eu pergunto o quê? Eu como vereador tenho poder para quê?
para fazer indicação para retirada de entulho, fazer indicação para uma roçada que não acontece numa estrada dentro do meu município. E eu faço a reivindicação para um caminhão de saibro, numa estrada que atravessa o nosso município e não chega. Eu faço a indicação para uma manilha dentro do nosso município e assim esse manilhamento não acontece. Que vereador sou eu, para que eu sirvo? E quando eu faço alguma coisa com as minhas mãos e com o meu dinheiro que eu ganho aqui nessa casa, eu posso ser punido. Senhores e senhoras, até onde nós vamos? Faz tempo que eu estou me segurando para não vir para essa tribuna, mas eu acho que é o único lugar que alguém vai me ouvir, porque algum secretário faz de conta que vai fazer o que você pede e não acontece. Diretores que vai olhar a tua reivindicação e quando faz diz que foi o outro vereador que pediu, que não foi o Onildo. Quando falta o caminhão de antipó para tapar buraco em frente aos bairros, dentro dos bairros está sendo feito antipó onde 2, 3 quilômetros não tem uma casa. Eu estou revoltado, meus amigos. E alguém me pergunta: você vai para a festa do trabalhador? Quando que eu tenho coragem de ir para uma festa do trabalhador? Se os direitos do trabalhador estão sendo cortados. E daí, meus senhores, o que é que eu falo? Eu vou ir para o 1º de maio? Não vou. Me desculpe, Tainha. Me desculpe os organizadores da festa do 1º de maio. Trabalho maravilhoso que vocês fazem. Mas eu queria ver os trabalhadores ali com alegria, com a sua família, com seus filhos, tirando um feriado de lazer. Mas eu não tenho graça para isso. E eu diria: será que eu devo me esconder lá na minha chácara? Para onde que eu vou? Para a praia? Eu não vou. Eu não fui nem no final do ano para a praia. Até hoje, faz 2 anos que eu não vou para a praia. E agora eu vou ir para uma festa onde eu deveria levar meu neto para estar lá feliz com meus netos, minha esposa, minha família. Não tenho cara de olhar para os poucos trabalhadores que vão ir, porque eu tenho certeza que não vai ir muita gente. Senhores e senhoras, essa é a minha revolta. Eu vou continuar lutando, mas sei que pouca coisa acontece, não só no meu município, mas no estado. E eu estou falando sobre o estado, não estou falando sobre o Brasil, que eu sei que está de mal a pior. Mas são por pessoas, quero dizer para os senhores e senhoras, são por diretores, governadores, secretários, que deixam de fazer sua parte. Eu estive acompanhando ontem pela parte da manhã, um dos setores aqui da nossa cidade. Eu cheguei 7 horas da manhã, pouquinho antes das 7, no SEM, aqui de São José dos Pinhais, e quero dar meus parabéns para o pessoal do SEM, que luta que eles fazem lá, aquela equipe que está ali, trabalhando, gente. Aquele é um dos setores que funciona aqui em São José dos Pinhais. Eu estou falando de um. Tem outros que funcionam também, mas tem outros que não adianta trocar diretor, não adianta trocar pessoas lá dentro, que a coisa está difícil. E quero dizer para os senhores, no último domingo, quando um vereador aqui essa semana, na terça-feira, falava, se não me falha a memória, a professora Abelino, que dizia que essa semana que passou, esses dias aí, era dia propício para os ladrões. É verdade. No último domingo, 5 casas numa vez só foram assaltadas na região da Faxina. Na segunda-feira, mais casas foram assaltadas, parece que mais 2 ou 3, com refém e com tudo. E os policiais estavam lá protegendo o governo do estado. Gente, não sei aonde vai parar. A população está revoltada. Até onde nós vamos aguentar essa situação, meus amigos?
Quero dizer para os senhores e senhoras que muitas vezes a gente tem pessoas que dizem: será que devemos fazer justiça com as próprias mãos? Chega um ponto que a gente começa a pensar dessa maneira. Quero dizer para os senhores também, nós ali da região da Faxina, eu digo nós porque eu tenho propriedade naquela região, e a população, eles têm várias coisas que precisam. Eles estão reivindicando um posto, um móvel da polícia, ali para o Marcelino, naquela região. É preciso, gente. A guarda municipal precisa ser equipada, precisa contratar mais guarda, fazer algumas batidas naquela região, fazer investigação junto com as polícias de Mandirituba, Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, porque eles estão na fronteira desses 3 municípios. Assalto e foge, quando é de lá foge para cá, e quando é daqui foge para lá. Eu tenho certeza que se as polícias daqui, a inteligência, fazer uma vistoria minuciosa nas divisas, naquelas chácaras para dentro ali, ou nos bairros mais próximos, eles vão encontrar esses delinquentes. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Tenho aqui também uma reivindicação daquela região: tirar o posto de correio da Faxina, do Campestre, e levaram lá para o Marcelino. Sou a favor que colocasse no Marcelino, sim, também, mas que não tirasse ali do Campestre, porque ficou muito longe para eles ir lá para o Marcelino para buscar suas correspondências. Precisa ser colocado ali, de volta, no mesmo lugar onde estava. Tem vários comércios que querem que coloque ali o posto do correio. Está lá correndo o baixo-assinado. Até onde vai valer esse baixo-assinado? Se a consciência, muitas vezes, do prefeito e do pessoal do correio, se eles não chegaram junto, conversar junto, eles não vão conseguir colocar de volta. Precisa ser conversado, prefeitura e correio. Gente, é tanta coisa que eu tenho para falar, mas eu tenho que me conter um pouco. Só o alerta. Por onde eu passo, eu estou filmando, eu estou gravando, para mostrar para a população que eu estou batalhando e lutando. Uma moça me falava para mim ontem: ô Nildo, fico com vergonha das indicações de vocês. Eu falei: eu fico com vergonha de não ter como provar para a população que eu peço para fazer as coisas aqui. É o único meio que temos aqui nessa casa de provar que a gente pede asfalto, que a gente pede posto de saúde, que a gente pede CMEs, que a gente pede vaga nas creches, que a gente pede limpeza de estrada, que a gente pede, enfim, tudo aquilo a gente mostra para o executivo onde é que está o problema. Basta alguém dizer: vamos fazer. E como é que eu vou provar para a população que isto está sendo pedido? Nós precisamos da unidade de saúde nova do Campo Largo, que já veio dinheiro até do governo federal, um pouco de dinheiro para ajudar, e não foi feita a unidade de saúde do Campo Largo. Tem terreno, tem tudo. A população ali vai estourar, gente. A população do Campo Largo vai estourar. Vai chegar um momento que não vai aguentar. Precisa ser feita alguma coisa na Campina do Taquaral, na Cotia. Não é preciso construir mais e mais e mais. O do Campo Largo tem que construir porque não tem mais como reformar aquilo ali. Mas os outros postos dá para dar uma ampliada, dá para dar uma ajeitada e dar condições de trabalho para esse povo. Gente, um feliz dia do trabalhador, já que se possa dizer assim. Quero me conter aqui e dizer para vocês que continuo lutando muito pelo nosso município, muito pela nossa cidade. E me desculpe, gente, quando a gente vem para cá, para essa tribuna, falar muitas coisas que a gente não gostaria de estar aqui falando. Um bom dia a todos, que Deus ilumine a todos, e desculpe. Com a palavra o vereador professor Marcelo. Bom dia, senhor presidente.
demais integrantes da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos e a todas que nos assistem. Muito bem lembrado pelo vereador Onildo, aqui nesta tribuna, a fala do excelentíssimo vereador professor Abelino, na terça-feira passada, que disse que a semana seria propícia para ladrões, e digo ladrões de galinha, vereador Onildo, e ladrões que ocupam cargo no poder público, que nós muito sabemos, toda a população sabe, não é novidade para ninguém isso. Ontem foi um dia, essa semana está sendo muito triste para mim, e acredito para todos os professores e muitos servidores do Estado, tendo em vista o massacre que aconteceu ontem em frente ao Palácio do Governo do Estado, um verdadeiro massacre, onde os professores de forma pacífica se manifestavam contra um projeto do Executivo que prejudica a aposentadoria do servidor de Estado. Os professores estavam lá somente defendendo, gente, o seu direito de se aposentar. Isso não é recurso do Executivo? Se o governo do Estado fez uma má gestão de recurso público, não somos nós, servidores, eu digo enquanto servidor, que temos que pagar a conta. Mas isso é coisa de quem tem carteira de trabalho lisa, nunca trabalhou na vida, porque o sonho de um trabalhador é o dia da aposentadoria. E os professores ontem foram encurralados e massacrados de forma violenta. O que aconteceu ontem foi muito pior do que no governo do Álvaro Dias, muito pior. Louvo aqueles deputados que foram corajosos, não cederam à coação, intimidação ou qualquer outra forma de conseguir voto, que agora sofrerão as consequências, porque nós sabemos que quem toma esse tipo de atitude, de mexer na aposentadoria do trabalhador, é capaz de qualquer coisa. Fico muito feliz que o deputado Rasca, do Partido Verde, se posicionou contrário. E muitos outros deputados, que depois o vereador Abelino vai citá-los, porque eu acho que são homens de muita coragem. E fico triste de estar fazendo uso da palavra aqui para falar sobre isso. Ai, se as pessoas de bem tivessem a ousadia dos maus. Se as pessoas de bem tivessem a ousadia, a cara de pau dos maus, eu acredito que esse país estaria muito melhor. Só isso que eu tenho para hoje, presidente. Um ótimo dia a todos e a todas. E hoje estou trajando preto, porque estou de luto pelo acontecimento de ontem. Obrigado. Com a palavra a vereadora Lúcia Stocco. Senhor presidente, mesa diretiva, demais companheiros, pessoas aqui presentes e quem nos está ouvindo, bom dia. Serei bem breve nas minhas palavras. Como já os dois companheiros que me antecederam, o Nildo e o professor Marcelo, faço deles as minhas palavras também, mas como profissional da área da educação, aposentado, sei muito bem as dificuldades do dia a dia de uma escola, do descaso do nosso governo com a educação. Tenho filha professora, tenho irmã professora, cunhadas professora, tias professoras, que estavam lá, presentes na luta, para defender os seus direitos, para defender que ao longo do tempo os seus direitos que foram conquistados. Mas também assim, uma coisa que me deixa muito triste, olhando lá no meu Face, muitas pessoas também me criticando, porque quando lá fui candidata, apoiei o vereador Beto Richa. Mas eu nada poderia fazer pelos meus companheiros,
pelos professores, pela minha irmã, para todos que da classe do magistério. Eu não tenho poder de voto, não estou sentada lá numa cadeira. Hoje eu não posso deixar também de falar da forma brutal que os professores foram tratados no dia de ontem. Quero ressaltar aqui a minha indignação com tudo o que aconteceu na frente da Assembleia Legislativa, em frente da Casa do Povo. Foi uma falta de respeito sem tamanho, inadmissível aos professores e demais servidores públicos que foram humilhados. Infelizmente, o dia 28 de abril, 29 de abril, como o dia 30 de agosto da gestão do Álvaro Dias, ficará manchado para sempre na história do nosso Paraná. Onde que fica a nossa democracia? Onde que está o direito de luta? A educação merece respeito. Os professores merecem respeito. E têm o direito de ser ouvidos, valorizados, em todas as esferas. Nas cidades, enfim, no nosso Brasil. Espero que aqui, onde nós temos poder de decisão, temos poderes de voto, aonde sim, se fizermos alguma coisa errada, se formos contra os nossos professores, se formos contra os servidores, pagamos por isso. Porque os servidores sejam tratados diferente, que sejam ouvidos e que sejam valorizados. São várias imagens que nos tocaram. Eu não estive lá porque tinha, assim, outras coisas, não que fosse mais importante. Mas o que estava lá, pessoas da minha família lutando também por esses direitos. Mas eu não sei se vocês também ouviram, mas teve duas imagens que eu vi na televisão, na RPC, que me marcaram. E com certeza marcarão a vida de muitas crianças e de muitas pessoas. Uma delas foi de uma professora muito humilde, se humilhando em frente a um batalhão de choque, de joelhos, pedindo porque o batalhão não invadisse, que não fosse contra os professores, porque os professores também estavam ali defendendo os direitos dessas pessoas que foram agredir os professores. E aquela imagem da criança chorando no colo da mãe, dizendo que estava com medo. E medo daquela pessoa, daquela classe que nós temos, como está lá para nos defender. E não para nos magoar, não para nós desistir. Porque professor e servidor público não é bandido. Muito obrigada. Com a palavra o último orador, o vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que sempre nos prestigiam aqui nessa sessão, os profissionais de imprensa e as pessoas que nos acompanham pela internet. A educação está em luto, a democracia está em luto. O que nós vimos ontem realmente foi um massacre naquela praça que vai ser no dia 1º um palco de festa, mas ontem foi um palco de massacre, de violência contra os professores. Esse projeto de lei 252/2015, que tira o direito do servidor público, um recurso oriundo do nosso salário, e agora o governador se apropria desse recurso para pagar suas contas,
porque não conseguiu gerir bem as contas do Estado do Paraná. Foi vergonhoso, e eu alertei aqui na sessão passada, que se o governador ou o desgovernador Beto Richa não tomasse cuidado, poderia entrar no rol dos piores governadores do Estado do Paraná. E isso aconteceu. Eu estive lá, pelos 3 dias, e tem algumas lembranças que eu trouxe e quero socializar com vocês. Não sei se todos conseguem enxergar, mas depois eu passo para vocês darem uma olhadinha. Bomba de gás, bala de borracha, daquele canalha, desse desgovernador do Beto Richa. Essa é a maneira, como disse o senador Requião, que aquele moleque trata os professores no Estado do Paraná. Tem mais, mas isso aqui é uma pequena amostra. Não foi outra pessoa que pegou, foi este vereador, foi esse professor que estava lá, também se protegendo para não levar borrachada, para não levar tiro de borracha. E esse desgovernador, que diz que foi black box, que estava lá, é uma inverdade. Talvez tivesse alguns meninos mais eufóricos, mas a grande maioria, os milhares de servidores, a grande maioria eram professores. Ninguém me contou, eu estava lá. Fomos acuados a todo momento. O correto seria impedir somente a entrada dos servidores, dos professores, na casa de leis, na LEP. Mas eles atiravam contra os professores. Helicóptero, policiais, cachorros. O dia 30 de agosto ficou conhecido pela truculência do ex-governador Álvaro Dias como a truculência dos cavalos, da cavalaria. E o dia 29 de abril ficou registrado e manchado na história do Paraná como a truculência dos cachorros. Aquele pastor alemão que mordeu o nosso deputado estadual Rasca, e aquele pitbull que mordeu o cinegrafista da Bandeirantes. Tem coisas que dá para se evitar, mas depois que aconteceu, não tem, faz parte da história. E infelizmente, o dia 29 de abril ficou registrado e manchado na história do Paraná. A OAB emitiu um parecer, onde ela diz assim: a Ordem dos Advogados do Brasil repudia veementemente o uso da violência no confronto entre a Polícia Militar e os manifestantes, contrário às mudanças do regime previdenciário do Estado do Paraná. Como ora se presencia no Centro Cívico, a Polícia Militar deve agir para garantir a integridade da população, não para executar o massacre que se presencia no momento. O deputado estadual Tadeu Venere emitiu um parecer. Tudo isso que está acontecendo lá fora, esse parecer foi feito no exato momento, né? Então, tudo isso que está acontecendo lá fora, com bombas, e aqui, com essa sessão, é uma violência contra a população. Pensamos em não participar dessa votação, porque achamos que não deveríamos colocar o nosso nome nessa história de dor e violência. Mas decidimos que não vamos sair daqui de cabeça baixa. Nós, da oposição, somos poucos. Mas saímos daqui com a alma lavada,
por ter dito não a essa violência contra os servidores e a todos os cidadãos que defendem a democracia. Tadeu Venere. Outro dia, eu vim a essa tribuna para citar o nome de quem votou contra o servidor, contra os professores. Mas dizia um comandante do BOP, certa vez, para não dar crédito a uma facção que existe no Brasil, que não deve citar coisas ruins, que senão fica em evidência. Citamos, então, os bons, aqueles que pensam no povo, os que pensaram no povo, os deputados que pensam nos professores, que estão junto com a classe trabalhadora. São os seguintes: deputado estadual Adelino Ribeiro, Ademir Bier, Anibele Neto, Chico Brasileiro, Evandro Araújo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Márcio Pacheco, Márcio Paulic, Nelson Leuresen, Nereu Moura, Neile Provô, Palozzi, Pastor Edson Partzic, Péricles de Melo, Professor Lemos, Rasca Rodrigues, Requião Filho, Tadeu Venere e Tercílio Turini. Esses são os bons deputados que votaram junto com o povo, com os professores. Então fica aí registrado a minha indignação de alguém que esteve lá por 3 dias, sentindo na pele essa violência, demonstrando apoio aos professores do Estado do Paraná, em especial, porque, como eu já disse aqui, uma grande parcela dos meus votos foram de professores e alunos. Então eu tenho a obrigação de vir a essa tribuna em luto pela democracia, em luto pela educação do Estado do Paraná, e mostrar um pouco do que aconteceu lá. Essa violência que o governador, que me parece que está fora da sua sanidade mental, cometeu contra nós, professores. Peço a Deus que dias melhores venham. Não posso aqui deixar de citar, em um momento a APP comentou que a gente tem que se preocupar. O ano que vem é ano de eleição, teremos vereadores e novos prefeitos. E nós temos que saber o que nós vamos colocar lá. Porque se você perceber que já tem uma tendência de estar junto com o povo, então contribua, coloque ele nas câmaras e também nas prefeituras. Mas se você perceber que um pré-candidato não tem essa familiaridade com o trabalhador, então é a hora de você escolher bem certo. Fico feliz que nessa Casa de Leis temos ainda temos professores para representar e vir sempre a essa tribuna para defender essa classe que tanto luta. Como foi dito, aqueles mais de 1.500 policiais que estavam lá, seguindo a ordem do desgovernador Beto Richa, passaram num concurso um dia, graças à contribuição de algum professor. Que a gente guarde bem essa data, 29 de abril. O massacre do desgovernador Beto Richa com os seus cachorros, Pastor Alemão e Pitbull. O que eu tinha para hoje é só. Tenhamos um bom dia. Não havendo mais oradores para uso da palavra na tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução número 91 de 2015, que altera e acrescenta dispositivos à resolução número 2 de 4 de outubro de 1990, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, que cria a Comissão de Segurança. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 521 de 2015,
que denomina de Pereira Moque uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1332 de 2015, que aprova o nono aditivo ao termo de compromisso número 1 de 2005, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a concessionária Ecovia Caminho do Mar e a Associação Condomínio Recanto das Hortênsias. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1336 de 2015, que aprova o termo de cooperação técnica firmado com o município de São José dos Pinhais, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1337 de 2015, que aprova o primeiro aditivo ao termo de convênio número 13 de 2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro Amparo ao Menor Nossa Senhora de Monte Claro. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1338 de 2015, que aprova o primeiro aditivo ao termo de convênio número 14 de 2014, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação para a Vida Sem Drogas. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sendo assim, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 521 de 2015, o segundo turno de discussão e votação dos projetos de decreto legislativos números 1332, 1336, 1337 e 1338 de 2015, e o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 519 de 2015. Sendo assim, abrimos as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. Confirmando as inscrições, estão inscritos vereador Bira do Banco, vereador Alberto Setenarski, vereadora Nina Singer, vereador Tadeu Camargo, vereador Wilson Cabelo e o último vereador Luiz Paulo e a última oradora, vereadora Lúcia Estocco. Sendo assim, passamos a palavra ao primeiro orador, vereador Bira do Banco. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, bom dia a todos. Sinto-me totalmente contemplado pela fala aqui dos companheiros que me antecederam na tribuna, mas também não podia deixar de falar aqui da minha ingratidão ao governador Beto Richa, e com todo o respeito que eu tenho aos correligionários aqui, tanto do PSDB quanto do Solidariedade, gostaria de deixar bem claro aqui meu voto de repúdio ao governador Beto Richa e ao secretário de Segurança Francisquini, pela truculência no dia de ontem em frente à Assembleia Legislativa. Assembleia essa que, pela tua grandeza e importância, ontem se apequenou. E gostaria aqui de deixar também os meus parabéns aos deputados que votaram a favor dos trabalhadores. Em especial, deputado Péricles, deputado Tadeu Venere, deputado professor Lemos, do Partido dos Trabalhadores. Não vou discorrer aqui sobre esse assunto, eu acho que foram muito felizes aqui os companheiros que me antecederam e falaram muito bem sobre o dia de ontem. E não menos importante, também com todo o respeito que tenho os correligionários do PSB, gostaria que ficasse gravado nos anais dessa casa também o meu voto de repúdio
ao deputado Leopoldo Meyer, que votou a favor da PL 4330, portanto, contra os trabalhadores. E enquanto representante classista, para encerrar, senhor presidente, gostaria de deixar aqui meus parabéns pelo dia 1º de maio, que comemora-se o Dia dos Trabalhadores. Infelizmente, pelos últimos acontecimentos, acho que eles não têm muito o que comemorar. Seria isso, senhor presidente, para hoje. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alberto Setenarski. Bom dia, presidente, mesa, vereadores, vereadoras, público presente. Faço uso da palavra primeiro para fazer um convite. Na próxima segunda-feira vai acontecer um encontro nessa Casa de Leis, às 19 horas, do PMDB. E esse encontro também vai tratar sobre, vai ter uma palestra sobre a reforma política que está acontecendo, algumas discussões em torno. Então eu deixo esse convite a todos os vereadores e o público presente que tem interesse de fazer um debate e saber um pouco mais até sobre a reforma política também. E também não podia deixar minha fala, meu apoio ao pessoal aí, aos professores, pelo que a gente viu ontem, a nível nacional. A primeira manchete do Jornal Nacional de ontem foi a guerra instalada na frente do Palácio do Governo. Uma vergonha. A gente amanhã está comemorando o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. E eu acredito que os trabalhadores vão ter que sair de preto também, os nossos vereadores que estão hoje de preto, de luto, porque não tem muita coisa que comemorar. Nosso país enfrenta uma grave crise, e não é só por causa de má administração, mas é principalmente pela roubalheira que a gente viu se instalar. Pouco se falou aqui dos vereadores, do que aconteceu na Petrobras. Não é só na Petrobras, não. Isso está instalado, virou comum. As prefeituras, os governos fazerem, virou uma coisa normal. E o povo se acostuma, vota nos mesmos. Infelizmente, a gente está enfrentando essa crise por causa disso. Falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para tudo que o povo precisa, porque está sendo desviado para cofres não sei aonde, para que os políticos, alguns políticos aí tenham vida boa, ostentem o seu poder. Está aí, o povo está sem a dignidade que precisa. Então fica essa indignação. Acredito que os trabalhadores não têm muito que comemorar no dia de amanhã, mas está a nossa luta aí para que isso mude, que essa crise vá embora e que apazigue um pouco isso. Mas o povo tem que começar a aprender a votar em pessoas sérias, em pessoas boas, e colocar pessoas melhores no poder. Um bom dia a todos. Com a palavra a vereadora Nina Singer. Bom dia, presidente, à mesa, aos nobres pares, a quem nos assiste pela internet e ao público aqui presente. Assim como todos já falaram, eu não poderia deixar de falar da minha tristeza e repúdio a tudo o que aconteceu ontem. Nestas horas a gente fica perguntando por que eu sou político. Muitas vezes temos vários partidos hoje no Brasil. E nessa briga dos partidos pela politicagem, que eu chamo, acaba um querendo prejudicar o outro, e quem é mais prejudicado é o nosso povo. Muitas vezes em situações de greve, em situações de discordâncias, um partido, querendo prejudicar o outro, acaba apoiando algumas situações. Mas nada justifica o que aconteceu ontem em Curitiba. Realmente é um dia de luto hoje,
é um dia de vergonha para o nosso Estado, é um dia de estarmos solidarizando-se com os professores. Aqueles que lá estiveram por uma luta justa, por uma luta em defesa dos seus direitos. Então fica aqui, vamos todos nós, cidadãos honestos e que queremos o bem deste país, lutar e olhar para que não se tenha mais politicagem entre partidos, como eu vejo que se tem. E muitas vezes, na hora dessas greves, na hora que o povo vai às ruas, infiltram pessoas para que aqueles movimentos justos se caiam e tenham o que falar que houve algum erro naquela manifestação. Então vamos separar o joio do trigo. Vamos fazer um país melhor, com política séria, honesta. Fica aqui o meu luto por ontem, a minha tristeza, até a minha vergonha de hoje ser uma política. Isso é muito triste. Nós não podemos deixar esse país cair. Nós não podemos deixar o nosso país. Nós temos que ter amor, lutar com vontade, mas com dignidade e que tenha justiça. Eu que sempre sou a favor da conciliação e da conversa, mas ontem foi muito triste. Fica aqui a minha solidariedade a todos os professores e que nós brasileiros, nós paranaenses, possamos um dia ver uma política séria, um país que realmente merecemos. Obrigada. Com a palavra o vereador Tadeu Camargo. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, senhoras e senhores presentes nesse plenário no dia de hoje. Eu quero fazer uso da palavra para compartilhar a minha indignação com a fala do professor Marcelo, professor Abelino, professora Lúcia Stocco e com todos os professores do Estado do Paraná. Nós, representantes do povo de São José dos Pinhais, estamos aqui reunidos e observamos a tristeza estampada no rosto de cada vereador na manhã de hoje, em detrimento do cenário de guerra instalado ontem ali na Casa de Leis do Estado do Paraná. Mais parecia a faixa de Gaza, um conflito generalizado, uma vergonha. Todos nós sabemos, falamos e nos expressamos dizendo que a mudança de um cidadão, a mudança do contexto de uma geração tem que se iniciar pela educação. Enquanto nós aumentarmos as salas de aula, nós estaremos diminuindo as penitenciárias, nós estaremos dando educação, condição de trabalho. E o que aconteceu ontem foi furtar o direito do trabalhador de seus direitos. É uma vergonha o que aconteceu no Estado do Paraná. Nós precisamos nos manifestar, nos posicionar e ir à luta, porque o que nos espera é o caos. Estamos sendo, como o vereador Onildo falou na tribuna, estamos sendo assaltados em todas as esferas. Estamos sendo assaltados no silêncio e estamos calados. É momento de nós nos posicionarmos, da população sair às ruas, do povo ir para a rua e manifestar. O que acontece no cenário federal, o que acontece no cenário estadual é lastimável. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos? É o caos. Nós precisamos realmente ter consciência. É momento de cada cidadão, aqueles que acompanham a política e aqueles que não acompanham, porque acabam colocando pessoas incapazes no governo, no executivo e no legislativo, que acaba acontecendo o que está instalado.
É necessário nós observarmos em todas as esferas, federal, estadual e municipal, o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer. É momento de nós pensarmos, analisarmos dos grupos políticos dominantes em todas as esferas. Aqueles que votam contra o trabalhador estão votando contra a sociedade. Precisamos prestar atenção. Infelizmente, amanhã é o dia do trabalhador. Muitos falaram, pouco tem o que se comemorar no seu dia. Mas nós não podemos recuar, nós não podemos nos envergonhar, nós não podemos ficar acuados. Vamos sim para as ruas amanhã, vamos participar das manifestações do Dia do Trabalho, vamos participar, nos envolver, somar forças, arvorar bandeiras contra essa situação que está instalada, esse conluio instalado aí em todas as esferas políticas. Nós precisamos realmente fazer a diferença e precisamos começar a fazer aqui por essa Casa de Leis, para que o povo possa saber que nós temos compromisso com a verdade, não com promessas que não são cumpridas a partir do momento que assumem o governo e esquecem o trabalhador e esquecem seus eleitores. Parabéns a todos os seus trabalhadores no dia de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wilson Cabelo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretiva, vereadores e vereadores, público aqui presente. Presidente, eu não podia deixar de relatar minha indignação, né? E me direcionar aqui a vereadora Lúcia Estocco, professor Marcelo, professor Abelino, não como vereadores, mas como professores. Desculpa. Eu peço desculpa, porque o que aconteceu ontem com vocês, professores, aonde eu sempre admirei e sempre briguei nessa casa pela educação, é uma das minhas prioridades, e quando eu entrei aqui sempre bati nesse teclado, e continuo dizendo que sem professor não vamos ser nada, então só posso pedir desculpa a vocês. Só posso pedir desculpa mesmo. Entendeu? Inaceitável mesmo, inaceitável. Acho que o nosso secretário de Segurança, Francisquini, ontem deu um mau exemplo mesmo, e com certeza irá hoje às páginas do Facebook, como sempre faz, dizer que a culpa é da Dilma, a culpa é do PT, não vai assumir a culpa de novo. Então eu só queria manifestar esse repúdio meu mesmo e pedir desculpa pessoalmente a vocês, professores, todos os professores, tanto daqui como do Brasil inteiro. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, minhas diretivas, os companheiros e todos que nos acompanham pela TV Câmara. O meu bom dia para todos e para todas. Quero deixar aqui também, ser solidário aos companheiros dessa Casa de Lei, os professores, em nome dele, em nome de vocês, deixo aqui a minha solidariedade, né? Ser solidário, né? Né, presidente? Por todo esse fato que aconteceu, lamentável, ontem, no nosso Paraná. E também quero ser solidário ao companheiro, às palavras do companheiro Onildo, né? Eu vi a maneira que você falou, a sua expressão na hora que você usou a tribuna ali, falando com sentimento, com o verdadeiro sentimento daquilo que você gostaria que acontecesse no nosso município e no nosso país, né? Eu sou grato às suas palavras, solidário com você pela sua expressão. E acompanhando o teu raciocínio, vereador, eu penso comigo, nós tivemos mensalão, nós tivemos a Petrobras agora, todo esse acontecimento no nosso país, e que também financia grupos lá fora, que usa o dinheiro, quando você falava em ser assaltado, né, como que os brasileiros são assaltados, eles também é usado o dinheiro do trabalhador para investir fora do país, né, dinheiro do fundo de garantia, dinheiro de todas as esferas, que hoje é o reflexo que está passando no nosso país, que está passando não só no Paraná, mas todo o nosso estado. Talvez, embora, né, os professores que são o que faz o país acontecer, tem a sua legitimidade, vereador Bira, para falar, para se expressar, para ir até a Assembleia, para ir nos outros lugares que for preciso, falar talvez com conhecimento
e talvez a nossa cultura, a população nossa como um todo, talvez não tenha essa coragem no momento certo, a hora que as coisas acontecem. O desfalco é muito grande no nosso país. Então, hoje eu acompanhava, assisti o jornal pela manhã, vereador professor Abelino, e vi quando um professor fazia um trabalho, né, até sobre a geladeira, né, um teste lá, que a própria geladeira, o uso do sistema lá, pode servir como água quente, né? Então, quero dizer aqui que tudo começa com o professor. A própria geladeira hoje que é usada, ele pode servir na época do frio, para lavar, com a própria água que passa lá, segundo o estudo que eles estavam fazendo. Então, começa tudo com o professor. Então, é lamentável o que aconteceu, né? A gente fica triste com esse fato, mas, embora a gente sabe que é uma situação no país inteiro e que precisava ser trabalhado diferente. Cada população, na hora de uma situação difícil, teria que ter também a possibilidade de lutar em favor dos seus direitos. Como foi citado, também o vereador Onildo citou a situação dos caminhoneiros, né? É lamentável. É o que eu tenho para hoje, presidente. Com a palavra a última oradora, a vereadora Lúcia Stocco. Senhor presidente, farei uma complementação da minha fala. Quero aqui parabenizar os deputados que votaram contra o projeto em favor do povo. E fico muito feliz que 2 deputados do meu partido, PSD, que é da base aliada do governo, foram corajosos o suficiente e votaram contra o projeto. Chico Brasileiro e Neile Prevô. E também desejar aqui um feliz dia do trabalho. Como o meu companheiro aqui, meu amigo Bira do Banco, colocou, será que os trabalhadores terão muito a comemorar? E também fico muito triste de um nosso deputado federal votar contra os trabalhadores. Que dia 1º os trabalhadores estejam lá, na sua festa, vestido de preto, em protesto, em solidariedade aos professores, em solidariedade aos servidores públicos, enfim, em solidariedade a todos os trabalhadores. Um bom dia a todos. Não havendo mais oradores e agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 5 de maio de 2015, no horário regimental. A sessão está encerrada.